transmitido a cada semana um tema diferente. E o tema desta semana é G20. Você já ouviu falar? Não? Bom, o G20 ele vem com o slogan People, Planet, Prosperity, que significa pessoas, planetas e prosperidade. Os avanços eles ainda estão tímidos no G20 e ele esvazia a expectativa para a COP26. Grupo dos maiores gênios e líderes da economia do planeta. Eles se encontram para uma conferência, né, para falar de diversos temas e chegar a uma conclusão para a benfeitoria da sociedade. Ou seja, a sociedade ela emana o poder aos nossos representantes, que são os políticos, os administradores, né? E cabe a eles discutir as prioridades e dar ênfase a esta situação, dando uma resposta para toda uma sociedade. G20, o tema da semana. Então, o tema do G20 é mudanças climáticas, Covid-19 e impostos. Esses são temas do encontro de líderes do G20. O G20 ele prevê desenvolver 100 bilhões de dólares aos fundos do FMI a países vulneráveis. A quantia que será devolvida faz parte do montante global de 650 bilhões de dólares de direitos especiais de saque, emitidos pelo FMI para enfrentar a crise de saúde. Pelo acordo, os países africanos se beneficiarão com 34 bilhões de dólares. Bom, líderes mundiais chegam a Roma para a primeira reunião mundial do G20 na pandemia, né? O presidente Bolsonaro, que não se vacinou, ele cobrou o esforço dos países ricos para a produção de vacinas. A preocupação com a economia também foi discutida pelo grupo de líderes que querem impostos únicos e global de 15% para multinacionais. Estudo revela o aumento na emissão de gases do efeito estufa entre os países do G20. Esses países eles são responsáveis por 75% das emissões globais. O documento reforçou que é preciso melhorar muito para impedir uma catástrofe ambiental. O G20 ele vai pedir que a FMI reserve incentivos a países vulneráveis. Ou seja, no ano passado, com a pandemia afetando as finanças de países em desenvolvimento, o G20 ele concordou em suspender os pagamentos do serviço das dívidas de 45 países. Veja só, o G20 ele pede a cooperação para facilitar o acesso a vacinas contra a Covid-19. Bom, em reunião virtual com liderança das maiores economias do mundo, concordaram que os governos devem trabalhar para garantir a distribuição dos imunizantes a toda a população, inclusive aos países mais pobres. E aí você observa a reunião dos líderes, né, das maiores forças, né, da economia. A reunião foi feita na Itália, agora em 2021, no mês de outubro, né, e ficou como tema exposto People's Planet Prosperity, que significa pessoas, planetas e prosperidades, né? Então, como eu ainda falei, o poder ele emana do povo aos nossos governantes e cabe a eles um desenvolvimento administrativo a contento, dando uma resposta satisfatória a toda a sociedade.
Vamos assistir um pequeno vídeo informativo do que ocorreu no G20. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Roma para participar da cúpula de líderes do G20, o grupo que reúne os principais líderes e as principais economias do mundo. Entre os principais temas a serem discutidos estão mudanças climáticas e a retomada da economia após pandemia. A cúpula ocorre no mesmo fim de semana em que se iniciam as negociações da COP26, a Conferência do Clima, em Glasgow, na Escócia. Vou chamar Jamil Chad, que está em Roma acompanhando tudo de perto. Tem os detalhes ao vivo para a gente. A expectativa é pela chegada do presidente Bolsonaro, né, Jamil? Para você aí já é boa tarde, né? Boa tarde, então. Diego, bom dia para vocês. Sim, o presidente chegando a qualquer momento. Estamos na Piazza Navona, diante da Embaixada Brasileira. Ele fica na Embaixada Brasileira e chegará a qualquer instante aqui. A cúpula começa amanhã, mas, Diego, o impasse em relação à negociação da própria cúpula, do comunicado final, é um impasse bastante importante, tanto no que se refere à questão climática, como no que se refere ao capítulo sobre pandemia. No que se refere ao clima, o principal obstáculo é chegar a um acordo sobre, em primeiro lugar, o financiamento para a transição climática nos países emergentes. Os países emergentes, entre eles o Brasil, insistem que precisam, basicamente, de mais dinheiro para realizar essa transição. Do outro lado, os países ricos apontam que sim, podem fazer essa ampliação do financiamento com a condição de que os emergentes garantam a redução do desmatamento e também uma transição energética. Não há, por enquanto, eu acabei de falar com um dos negociadores, não há, por enquanto, um acordo aqui em Roma sobre essa questão. Agora, também, Diego, o presidente Jair Bolsonaro volta ao G20, na verdade, esse é o primeiro G20 presencial em 2 anos, é a volta do balé diplomático, é a volta dos chefes de Estado cara a cara negociando, mas Jair Bolsonaro desembarca numa condição de fragilidade, com desconfianças internacionais criticados e eu diria até mesmo tóxico. Por enquanto, ele só tem uma reunião bilateral em todo o percurso dele aqui pela Itália de 5 dias, ele só tem um encontro bilateral com outro líder, que é justamente com o presidente da Itália, o Sérgio Mattarella, que, vamos ser muito claros aqui, tem que receber todos, ele é um anfitrião, ele não tem a escolha de dizer esse eu encontro, aquele eu não encontro. Ele, como protocolo, ele precisa receber todos os convidados. E ele também no regime político italiano, não é o presidente que é o chefe do governo, existe a figura do primeiro-ministro. Portanto, Bolsonaro vai ter a sua única reunião com, basicamente, aquela pessoa que não tinha como dizer não me encontro contigo. O resto da viagem de Bolsonaro, além do G20, prevê uma visita a uma basílica em Pádua, na qual a diocese da basílica já deixou claro que não vai receber oficialmente o presidente. O presidente, se quiser ir à basílica, estará como um peregrino, como qualquer outro, ou seja, a diocese local já avisou que não vai dar nenhum tipo de tratamento especial, nem recebê-lo oficialmente. Depois disso, ele ainda vai visitar uma cidade onde está um local de homenagem aos militares brasileiros que morreram na Segunda Guerra Mundial e termina o seu percurso em Ghilara Veneta, que é a cidade de seus antepassados. Enfim, uma viagem, no fundo, de caráter quase, eu diria, privado, pessoal e não de interesse público. Então, você assistiu um vídeo do que ocorreu no G20 na Itália, né? E finalizando, vamos dizer aqui para você, entenda o que é o G20. Bom, o G20 é um grupo que ele foi criado na década de 1990, mas o encontro de líderes dos países só começou a ocorrer em 2008. A edição de 2021 ela aconteceu neste sábado e neste domingo em Roma, na Itália. Junto às nações do G20, eles representam cerca de 80% da economia global. Ou seja, como eu falei ainda há pouco, o poder é do povo
esse poder ele é emanado a os nossos políticos, os nossos representantes, e cabe a eles discutir os temas de prioridade para uma sustentabilidade na sociedade, na economia, né? E cabe a nós, enquanto sociedade, observar e acompanhar a administração deles para que eles deem uma resposta a contento. Então, o grupo G20 é um grupo de representantes da sociedade mundial que tem a responsabilidade de administrar o país de origem e o mundo. Então, eu aqui vou me despedindo de vocês e deixando bem claro que voto tem que ser com sabedoria. Independente de esquerda ou de direita, voto tem que ser com uma observância da ficha de quem você vai colocar no poder. Vote com sabedoria. O meu nome é Ademir da Silva, graduado em administração, pós-graduado em docência do ensino superior. Conhecimento nunca é demais. Muito obrigado.